Muito bem, muito bem. Estamos começando, iniciando mais uma aula aí da nossa escola plataforma Aljava. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão ao vivo aí, hoje online, e os demais que irão aí assistir pela plataforma da nossa escola. Quero aproveitar, antes de começarmos aqui na nossa matéria de hoje, nossa aula de hoje, tremendo que Deus vai estar compartilhando através do seu Espírito essa noite. Compartilhar já com vocês, deixar aqui o conteúdo que nós vamos estar tratando. Então, hoje nós vamos falar do despertar da consciência, mas antes quero trazer aqui sobre o contexto da nossa escola, né? Muitas perguntas, essa semana teve algumas pessoas perguntando por que o nome Aljava, né? De onde veio esse nome Aljava? E o que você representa para a escola? Aljava, se você olhar na Bíblia, em Isaías, Deus fala que nos guarda em sua aljava, como flechas. A Bíblia fala que os filhos são como aljava na mão do valente. Então, esse significado da aljava é aquele lugar onde o guerreiro, o arqueiro colocava a flecha, e a Bíblia fala que as flechas de Deus, elas devem ser limpas e polidas para ir mais longe. Então, o propósito dessa escola é fazer com que os alunos sejam polidos, sejam amadurecidos, tratados, moldados, para que o Senhor, o Criador, possa usar você, seja na área corporativa, no social, na área ministerial, como uma flecha, como uma aljava polida e limpa na mão do valente, do guerreiro, do nosso Senhor, que é Ele. Então, esse é o propósito da escola, cujo nome leva aí ao Java Trainings, né? Escola de Capacitação e Formação de Liderança. Logo mais, nós tivemos uma notícia muito boa, que a gestão aí, toda a gestão de IA, que está trabalhando na estruturação da nossa plataforma, consta que vai ficar pronta já o mês que vem. Olha que notícia boa, para nós ali acessarmos conteúdos e disponibilizarmos conteúdos da nossa plataforma que irá dar um destino para a sua vida, seja espiritual, seja em todas as áreas que você precisa, ali vai ter conteúdos até mesmo bônus, até bônus que você não contratou dentro do contexto escola, nós vamos estar cedendo ali bônus para os alunos, porque nosso desejo é que você viva on-life, vida conectada com conteúdos do Criador. Muito bem, então vamos aqui dar início à segunda, bem dizer, a segunda aula, né, que você que não assistiu a abertura desse tema, já está disponível ali no YouTube. Se você ainda não é inscrito, entre ali Leandro Aljava, que é o canal da escola do Aljava, e você se inscreva e ative ali o sininho de notificação. Hoje mesmo já disponibilizei ali a aula free do Princípios Bíblicos. Então, domingo de manhã tivemos aí a aula ontem, domingo de manhã, né? Free de Princípios Bíblicos, você pode acessar ali no YouTube. Então, seja também inscrito no nosso canal, porque depois essa aula, como também é de lançamento aqui free, nós estamos deixando no YouTube. E você está sendo privilegiado da gravação dessa matéria, que é a primeira dentro da nossa toda a jornada da formação teológica aí da escola, né, da grade, despertar da consciência. Então vamos lá. Obrigado por você estar presente, alunos e os demais que estão assistindo essa aula nesse momento. Eu quero aqui convidar você a pensar, olhar nesse slide que eu projetei e ver aí o despertar da consciência. Olhando para o contexto, o cenário mundo hoje, como que está a consciência do ser humano? Como que está a sociedade tem caminhado? Para você que está assistindo essa aula hoje, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe uma verdade absoluta para você? Você acredita que existe uma verdade absoluta? Hã? Quando eu olho para esse contexto sobre verdades,
sobre o princípio, é o contexto que nós estamos trabalhando na escola esses dias, ministrando, eu olho para o mundo, o sistema, e eu vejo que o mundo está dividido, não só pelo sistema geográfico, né? Mas sim pelo sistema cultural. O mundo está muito dividido pelo sistema cultural, entendeu? Quando eu olho, eu vejo que, assim, por mais que nós vivamos aí, olha esse slide, por mais que nós vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aí está em 2 Coríntios, né? Esse texto a qual Paulo cita, 2 Coríntios, está aqui. Quando eu olho para esse texto, queridos, e eu olho para a nossa guerra, né? Qual é a nossa verdadeira guerra no contexto hoje, cultura? Qual a nossa verdadeira guerra hoje, em sentido de despertar da consciência? Olhando para que Paulo diz que nós precisamos usar das armas para destruir fortaleza, essas fortalezas em si, elas são fortalezas da mente. Quando eu olho para as fortalezas que o Paulo está citando, você olha essa imagem, você vê que a batalha maior do ser humano hoje, no contexto cultural, no contexto geográfico, o mundo, qual eu disse a frase agora há pouco, o mundo não está dividido, pois, somente geograficamente. Você olha para o mundo está dividido pelas suas culturas. O mundo está dividido pela sua geografia em si, não pela sua cultura. Porque dentro do Brasil mesmo, nosso país, eu já citei isso. Se você for para alguns lugares do nosso país, você já vai se sentir um estranho ali, pela sua cultura, pelo dialeto, a sua maneira de falar, né? Seu sotaque, né? Vamos bem, melhor dizer assim, né? Então, olhando para esse contexto, eu vejo que a nossa cultura em si foi gerada, né? A verdadeira guerra, olha aí, a verdadeira guerra em si, para você, existe uma verdade absoluta? Eu acabei de perguntar agora há pouco. Existe uma verdade absoluta, esse contexto a qual nós estamos vivendo? Porque o mundo não está dividido pelo sistema geográfico, quanto sim pelo sistema cultural. Vou voltar aqui, que eu quero. Não estava projetando, vocês me desculpem, não estava abrindo essa tela, mas acho que agora todos estão conseguindo enxergar aí, né? O que eu estava comentando com vocês. Quando eu falo esse termo, o mundo não está tão dividido pelo sistema geográfico, presta atenção, eu estou tratando com alunos aqui, e antes de você sair com essa matéria bem trabalhada para você entender o que quer dizer o despertar da consciência, você tem que entender porque hoje o cristão, não sei se você está me assistindo ainda é cristão, confesso a Jesus Cristo, mas vamos lá. Hoje o cristão vive dentro de uma bolha. O cristão acredita que o que ele acredita ali se resume em tudo o que está dentro do Brasil, dentro do mundo afora. Não, presta atenção. O mundo, o sistema mundo, geograficamente falando, se você vai de um deslocamento para outro lugar, já muda a maneira, uma cosmovisão de enxergar. Porém, nós não somos mudados pelo sistema, nós não podemos ser mudados pela geografia. Nós temos que ser moldados pelo evangelho, pela palavra, primeiramente, né? A cultura qual nós vamos entender o sistema cultural, quando nós olhamos para a Bíblia, é muito importante entender que a cultura começa debaixo do quê?
Olha, isso é bem interessante, chama aqui para você aí. A cultura começa debaixo de uma rebelião. Por que isso? Por que essa frase? A cultura começa debaixo de uma rebelião. Primeiramente, eu vou colocar um texto aqui que me chamou a atenção na hora que eu estava preparando o material, mas a cultura começa bem antes desse texto. Para mim, a cultura começa lá quando o homem ele cai e o homem é tirado de um contexto dentro do Éden e agora o homem sai, como Caim, o errante, sai errante, a Bíblia fala, pela terra. E agora Caim vai agora estabelecer domínio e governo sobre a terra. Caim vai instituir governo sobre a terra. Instituindo governo, começa a se levantar ali pessoas estabelecendo a música, né? Tubal Caim, que foi um dos criadores ali dos instrumentos musicais, e começa a criar a cultura da música, a cultura. Depois, com o caminhar da Bíblia, você vai ver que naquela época, né? Uma época mais escassa de homens que desenvolvia muitos trabalhos, ficou na mão dos recabitas a cultura do ferro. Quando você estuda a Bíblia, você vai entender nas eras mais primórdias lá, que eles dependiam de uma pessoa para estabelecer o ferro, que eram os recabitas. E quando eu olho para a cultura criada debaixo de uma rebelião, algo muito mais forte, o que eu enxergo? Eu enxergo naquele tempo toda a humanidade, em Gênesis 11, do 1 ao 9, quem não conhece essa história, fala-se ali da Torre de Babel, quando Nimrod, né? Nimrod, ele era um rebelde, né? Era um guerreiro, a Bíblia fala assim que ele era um guerreiro diante do Senhor. Diante do Senhor ali não quer dizer que ele andava diante do Senhor, mas o diante era uma postura de confrontante. Tanto é que depois da cultura ali eles estabelecem uma idolatria muito grande através do filho que a esposa de Nimrod tem. Então, é uma coisa demoníaca e diabólica dentro do contexto ali da linhagem de Nimrod. E Nimrod começa a estabelecer ali uma torre, que ele queria essa torre, vai chegar até o céu, e nós vamos ser um só povo, mas Deus queria que o povo espalhasse na terra. E o povo falava o quê? A mesma língua. E o povo falando a mesma língua começa ali, então, constituir é, uma torre. E o que acontece? Eles começam a sair de acordo com o que Deus queria. Deus queria que ele se espalhasse. Não, mas eles começaram a ouvir aquele homem e começaram a construir. E o que Deus faz, então, ali para que eles não concluam a sua obra? É até muito interessante esse texto, depois você dá uma lida e abre a tua Bíblia aí, começa a ler esse texto e depois grife, o Deus desce, nosso Deus desce para ver, no linguajar espiritual, e ele observa que eles estão tendo êxito, porque, olha só, isso é muito interessante dentro de uma cultura, principalmente olhando para a cultura do reino. Eles estão tendo êxito porque eles estão falando a mesma língua. Então, porque eles estão falando a mesma língua, estão crescendo no processo ali da construção. Mas o que Deus fala? Vamos confundir a língua deles. Então, vai pedir o tijolo, tu vai dar a pá, não vai dar certo. Quando eu olho para a vinda da promessa do Espírito Santo em Atos 1, ali no 1, entre o versículo 1 e o versículo 8, capítulo 1, versículo 8, desce o Espírito Santo, a promessa do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que no batismo do Espírito Santo ali, entre o 1 e o 2, capítulo 1 e 2 de Atos, eles começam a falar a mesma língua. Isso é muito forte, muito interessante, e isso eu não preparei, isso Deus está dando aqui agora. Você está numa escola que é um viés cristão, então nós somos dependentes do Senhor aqui, do Espírito Santo também. Então veja bem, quando o homem fala a mesma língua, o processo da cultura do reino, da visão do reino vai avançar e vai crescer mais. Por que que nós estamos vendo tanta divisão nos nossos dias, até mesmo no contexto espiritual dentro de igrejas?
porque o homem não consegue falar a mesma língua. Mas, mas é lógico, porque cada um quer ter razão, mas a razão se encontra onde, se não nas escrituras? Nós não temos razões próprias. As nossas razões, elas estão onde? Nas escrituras. Muito bem, vamos avançar aqui o slide. Nossas vidas são definidas pelas nossas crenças definitivas. Eu comecei falando, você acredita que existe uma verdade absoluta? Você acredita que existe, primeiramente, existe para você uma verdade absoluta? Tá, você está numa aula, se você quiser ir colocando aí no chat, digitando aqui também, temos o chat, tá? Você pode ir digitando aí, compartilhando a tua ideia aí, tá? E também pode deixar no chat aqui perguntas, tá, queridos? Dentro do contexto da matéria, você que vai estar assistindo aí gravado, pode deixar depois no fórum aí, nos comentários também, a sua dúvida, a sua pergunta. Enquanto você está assistindo aqui ao vivo, vai printando essa aula, vai marcando depois para nós divulgarmos essa escola, porque essa escola é uma ferramenta para ganharmos vida e formarmos caráter e lançarmos a cultura do reino. Amém? Então, olha, nossas vidas são definidas pelas nossas crenças definitivas. Então, é definitivo, você crê. É de uma forma mais intensa de qualquer outro fator. Pode vir fatores culturais, fatores históricos, pode vir governo, pode vir domínios, principados. Vocês vão entender até o último momento dessa aula, não fica fora, não. Não sai dessa aula, porque eu tenho aqui para você. Você vai entender que quando você tem as suas crenças definidas, nada nessa terra pode mudar os valores, os fatores que você está crendo. Então, estamos vivendo uma época, e isso você há de concordar comigo, uma época tão notáveis de mudança, não é verdade? Uma época onde tudo está mudando, né? Muda-se leis, muda-se norma, muda-se usos e hábitos. Vemos aí uma opressão grande através de ideologias, e vamos falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Então, estamos vivendo uma questão de mudança diariamente. Aí, a questão mais importante é, que papel a igreja representa? Hein? Você sendo cristão, você sabe o que é igreja. Igreja não é aquele prédio, não é? Aquele prédio quando eu e você nos reunimos, você se reúne na sua denominação. Qual é o papel que a igreja representa? Qual a responsabilidade do cristão individualmente ao tratar disso? Tratar do quê, professor? Tratar da mudança, tratar da influência que a cultura tem tido dentro dos lares, das propostas que a mídia, né, tem feito, né, dentro dos lares. O socialismo, sabe, o comunismo, tudo que você vai entender daqui a pouco, vamos falar sobre o ismo do mundo também, tem enfiado dentro da mente das pessoas e dominado de uma certa maneira. É um apocalipse que estamos vivendo de tecnologia de informação que tem contaminado muita mente. A mentalidade tem sido contaminada avassaladora. Então, qual é o papel da igreja em nossos dias? Você saberia responder qual é o seu papel se alguém chegasse você, no contexto que nós estamos vivendo, e falasse qual é o seu papel? Hein, queridos? A maioria dos cristãos estão cientes da grande comissão. Você está ciente que Jesus te chamou para cumprir o ID, mas muitos esquecem da comissão cultural para redimir a cultura, salvar as almas e salvar a cultura. Poxa, pastor, essa palavra é nova para mim. Esse contexto é novo para mim, professor. Eu sei que eu tenho que salvar as almas, mas vamos lá. Quando Jesus diz para teus discípulos, né? A questão aqui é que Jesus disse para os seus discípulos: ide pregar o evangelho, toda criatura, vá até as casas.
E quando vocês chegarem ali, curai em meu nome, né? Libertar em meu nome. E quando alguém perguntar, mas o que está acontecendo? O que é isso? Você vai dizer, eis que está chegando o reino de Deus. Chegou até vocês o reino de Deus. Quer dizer, quando nós salvamos uma pessoa, trazemos ela para Cristo, nós temos que salvar também a mentalidade dela, a cultura que foi impregnado na vida dela, os padrões culturais, aquilo que foi semeado na mente dela, e salvando a pessoa, salvando a maneira dela de viver, e levando ela a entender que existe um contexto, uma cultura do reino, onde ela chegar agora, ela vai começar a mudar aquele lugar. A maneira de trabalhar, a maneira de atender, a maneira de falar, a maneira de se portar, a maneira de caminhar. Vocês têm noção? Mas, professor, isso é quase impossível. Não é impossível. Isso não é impossível, tanto é que tem país aí que vive uma cultura como o Islã, como eu já falei, como os muçulmanos, como você vai lá na Índia, né, os hindus, você vai ver que é uma coisa muito forte, que é o lugar mais difícil de você ganhar almas é na Índia. 365 mil deuses. Tem Deus para tudo. Até chegar o Brahman que é o Supremo. Então, lá tem Deus para tudo. Então, como você vai mudar uma cultura daquele lugar? É forte, então você não é só salvar aquela alma, é salvar aquela mentalidade que foi contaminada, impregnado de uma cultura. Por isso que eu falei no começo, o cristão está dentro de uma bolha, que se ele for para outro lugar, ele é mais fácil se desviar do que ganhar aquelas pessoas para Jesus. Como levar a verdade absoluta e imutável, se relacionar com uma cultura que passa por uma mudança tecnológica todo dia? Como? Como que eu posso levar a verdade absoluta? Porque a Bíblia, o Evangelho, para mim, é a verdade absoluta. A única maneira de fazer isso é nós protestarmos, defendermos com o cristianismo. Em todas as áreas da nossa vida, o cristianismo, o evangelho, né? Como diz Spurgeon, né? Até corrigindo a minha frase sobre defender. Sabe, o pregador, o príncipe dos pregadores Spurgeon disse que o evangelho é como um leão preso. Ele não precisa ser protegido, ele precisa ser liberto. O evangelho está em nossa vida e nós estamos impregnados de cultura e nós não liberamos o evangelho, não expomos o evangelho através da nossa prática de vida. Não a questão cultural entrou dentro da sociedade, entra dentro das escolas, entra dentro das universidades, quer mudar até mesmo quem somos e como somos. Nós não evoluímos dentro dessa questão cultural. Nós estamos aqui para ter um despertar da consciência. Nós não evoluímos, nós fomos criados à imagem de Deus. Eu creio que eu e você cremos que nós fomos criados à imagem dele. Tem nada contra um chimpanzé, mas eu não nasci um chimpanzé. Os meus ancestrais não foram chimpanzé. Meus ancestrais não foram primatas, certo? Eu não acredito nesse, nesse contexto onde nós vemos nós e nosso mundo não está aqui por acaso. Nem evoluímos a partir de uma ameba. O mundo e nós somos resultado de uma mão criadora. Certo? Ele mesmo. Tudo é tão perfeito, ele é tão lindo, que a ciência, ela vive de fato. Ela vive de fatos. Ela vive do que é razão, do que é matéria. Já nós que somos espirituais, que cremos na regeneração do homem, vivemos por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não vemos. E como diz no texto que tudo que vemos não é semelhante àquilo que da mesma forma foi criado, porque nós não conseguimos, não precisamos ter certeza do que foi formado algo para crermos. Por quê? Porque sabemos quem criou.
Lá no Gênesis, ele fez todas as coisas, ele disse: haja, e haja luz, e haja separação. Agora, eu e você, nós seres humanos, o Senhor, ele pegou do pó da terra, fez do pó da terra o boneco do pó da terra, e soprou, né? Soprou aquele zoe, que é a vida de Deus dentro daquele boneco. Então, a criação do que foi colocado ali dentro estava dentro do Criador. Não se formou e evoluiu de uma ameba, meus queridos. Isso, isso tem que estar mais nítido no nosso coração para entendermos. E olha, você que está me ouvindo, talvez você fale, mas professor, isso aí é claro, eu sou cristão. Mas você vai deparar com um cristão tão habitolado dentro de sair de uma universidade que ele fica confuso. Porque a ciência tem um poder de convencer. E eu não sou contra a ciência. Einstein já disse que a ciência e a ciência e Deus caminhavam junto. Caminha junto. Uma é para explicar o que vemos, a outra é para mostrar como foi criado o que vemos. É isso que tem que andar junto. Uma ciência é o estudo científico do que é aquilo. Teologia para te mostrar por que aquilo existe. Pegou? Então as duas andam junto. Eu não estou aqui para desprezar e nem para ferir a parte da ciência, porque nós trabalhamos com a parte científica também. Fomos criados à imagem de Deus, com o propósito de glorificarmos a Deus e desfrutarmos dele para sempre. Então, porém, embora a queda do homem tenha introduzido o pecado e o mal na história, isso não apaga o mandato cultural. Quer dizer com isso? Presta atenção, né? Ainda que o homem lá no Éden ele tenha caído, pecado, né? Tenha degenerado a imagem, perdido aquilo que era tão precioso, que agora é resgatado através do Filho, nós não apagamos o mandato do Senhor, porque ele deixou o mandado ali para Adão e Eva, né? É crescer, multiplicar, povoar a terra. Tanto é que quando você sai ali do contexto de Gênesis, quando você está vendo depois da queda e depois ali do primeiro homicídio no capítulo 4, quando Caim sai de perto dos pais de Adão e Eva e ele vai errante na terra, e depois Eva tem um outro filho, que Eva gera o filho chamado Sete, e depois que Sete cresce, Sete começa a invocar o nome do Senhor novamente. Aí você vê uma geração piedosa e uma geração pecaminosa. Aí nós já vemos dois contextos cultural, já podemos ver. Dois contextos caminhando na face da terra, um gerando uma geração piedosa, outro gerando uma geração pecaminosa. Lá na frente você vai ver isso todo canalizar em um homem que Deus agora quer reconstruir, uma geração que era o homem chamado Noé, para construir aquele grande barco, a arca, para Deus começar novamente por ele. Mas é tão tremendo, você não é o viés agora do que nós queremos falar, mas é um contexto onde você vê Deus sempre querendo trazer para o centro, a centralidade do querer dele. E hoje nós temos a oportunidade de, como igreja, de como cristão, estabelecer o querer de Deus, de ter uma cultura do reino, um povo para fazer a diferença, porque sempre Deus quis alinhar isso na terra. Não querer agora ver que a queda introduziu o pecado e o mal na história, mas isso não pode apagar o que Deus quer, formar uma cultura do reino, uma cultura que traga sua identidade, o reino. Quando você ora o Pai Nosso, por exemplo, você ora, venha a nós o teu reino. Como que é o reino? Os estatutos, os atributos do reino. Então somos nós que vamos propagar isso. E a humanidade ainda está construindo cidades.
ainda está construindo cidade, constituindo família, é o mandato da cultura. Costumes, música, arte. O homem está produzindo música, produzindo arte. Quando eu falo sair da bolha, o cristão não pode odiar a arte. O cristão não pode odiar, deixar de admirar um belo quadro, de ir ao museu, né? Não é, o pecado não está naquela música, mas o pecado está por trás do que aquela música pode transmitir para mim. Óbvio, eu aconselho nós termos o contato com música onde nos faz a nossa alma levar, mas hoje há um preconceito muito grande com a cultura musical também. Não vou entrar nesse lado, porque não é pertencente a esse momento, mas o cristão ele se tornou tão fechado que ele deixou de construir uma cultura do reino dentro de um contexto onde o contexto cultural, você olhou o cenário do nosso país aqui no Brasil, como que foi desfigurado o que é cultura, o que é arte, vamos falar assim, né? A arte deixou de ser realmente uma arte de uma tela, de um dos vitrais, deixou de ser a arte deixou de ser o monumento da construção de uma casa. Hoje você vê tudo quadrado, você vê tudo estranho, tudo do mesmo jeito, você vê prédios construídos do mesmo formato. E isso é intencional, tá? Eu quero aqui já fazer comentário aqui, deixar aqui para você que não é assinante também, não, vou propagar porque é bom ter propagar, mas o Brasil Paralelo, a plataforma Brasil Paralelo tem um documentário sobre a arte. Eu assisti e indico, assiste lá, né? O fim da arte lá, vai falar sobre arte, sobre o que o Brasil está vivendo, a cultura, o que está fazendo com a arte. Então, o pecado introduz um poder destrutivo na ordem criada por Deus. O pecado introduziu um poder destrutivo na ordem criada por Deus, mas ele não anula a ordem. A ordem era que o homem criasse. O homem tem um DNA criador. Nós fomos criados, o homem tem um DNA de um criador. Se eu tenho o DNA de um criador, eu tenho a capacidade de criar, de formar, de dar destino. E o que nós estamos criando? Primeiramente, os teus filhos são as flechas na aljava de um guerreiro. Os seus filhos você tem que criar para dar destino, para que ele seja o, o que vai refletir a cultura saudável do reino de Deus nessa terra. Então, quando somos redimidos, somos libertos da motivação do pecado que nos orienta, né? O pecado nos orientava. Então, quando nós somos redimidos, nós somos libertos dessa condição do pecado, né? Desse slide eu quero comentar mais sobre isso com você. O pecado orientava o homem, não que nós não pecamos, mas sim que agora nós não somos dominados mais pelo pecado. Somos renovados para cumprir o objetivo original. E qual que era o objetivo aqui? Cumprir o objetivo original. Qual é o objetivo original do Senhor? Capacitados pela regeneração em Cristo, agora, eu posso criar, construir uma sociedade, uma outra cultura. Mas isso aí somente nós não, todas as igrejas. Deixa eu deixar claro para você que está me assistindo. Não estou dizendo que eu sou pastor também, a minha denominação vai fazer isso sozinho. Não, não, não. Estou dizendo a Igreja Universal do Senhor Jesus. Não é placa universal, não entenda isso também, tá? Estou dizendo a Igreja Mundial do Senhor, a Igreja, quando falo igreja, todos aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, como único Deus, uma igreja que está no lugar que prega o evangelho genuíno, o evangelho idôneo, que está levando aquela pessoa a ter Jesus. Isso é importante, ter Jesus como o único suficiente Salvador. Talvez a pessoa está dentro de um prédio, mas ainda não foi salvo. Está ali por alguma motivação errada. Mas quando eu tenho Cristo como Salvador e eu quero viver aquele evangelho, eu estou já estabelecendo aquela cultura, porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça.
Então ele é o cabeça, eu tenho que receber do cabeça como eu vou andar. E ao fazer isso, eu vou restaurar a ordem criada, anunciando que o reino dele chegou, porque o reino de dele está em nós. Se ele governa a minha vida, se ele está em mim, onde eu chego, o reino dele está. E aí, então, entendemos que a missão cultural do Senhor é inseparável da grande comissão. Isso se dá um nome, cultura do reino. Isso só pode ser possível, isso só é possível levando as pessoas ao despertar da consciência da verdade absoluta. Olha aí, pegou? Então eu quero salvar, eu quero falar de Jesus para uma pessoa, mas ainda ela não teve uma mudança da consciência. A consciência dela ainda está cativa o contexto cultural, o contexto religioso, às vezes religioso afro que trouxe sobre a vida dela, um contexto que está impregnado nela e não viveu ainda a conversão do cristianismo. A verdade absoluta se resume no senhorio de Cristo. Pegou? Então, Cristo é o Senhor de tudo. Olha aí, Cristo é o Senhor de tudo. Quando eu olho para isso, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do 15 ao 20. Colossenses 1, do 15 ao 20. Diz assim, falando de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Quem foi criado todas as coisas? Em Cristo. Isso é poderoso quando entendemos. Se ele habita em mim, se ele está vivendo, eu sou o templo, e todas as coisas foram criadas nele, o que ele quer através da minha vida, então? Todas as coisas nele foram criadas, todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Tudo se une em Cristo. Tudo se une em Cristo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto aos que estão na terra, quanto aos que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então entendam, tudo é reconciliado em Cristo. Então, toda restauração, ele quer restaurar todas as coisas. Sabemos e somos, muitos estão assistindo, talvez são milenista, ou acredita no reino milenar depois da grande tribulação. Independente dessa fé, nós temos que crer que tudo é convergido para Cristo. Onde eu estiver trabalhando, ensinando e vivendo, eu tenho que levar que todo aquele lugar, todas as pessoas que têm contato com a minha vida, tem que ver a teocracia, o governo de Deus na minha vida, o senhorio de Cristo na minha vida, na minha família. E quem se agradar com isso, porque o evangelho ou ele vai, ou tem cheiro de morte para aqueles que rejeitam, ou cheiro de vidas para aqueles que aceitam, vão vir e vão se associar à sua fé. E com isso nós vamos estabelecer a verdade absoluta, porque vocês vão entender, daqui a pouco nós vamos entender que isso é bíblico, a verdade absoluta é bíblico, entendeu? Os cristãos são salvos não apenas de alguma coisa, isto é, do pecado, ou da condenação eterna, ou do juízo eterno. Talvez você diga, não, eu sou salvo porque a ira de Deus era para vir sobre mim. Sim, e através da cruz, ele tomou nosso lugar, e o castigo que me
faz ter paz, teve que ir sobre ele, Jesus. Mas não foi só, a salvação não é somente sobre isso, mas também para que alguma coisa, a soberania de Cristo é sobre toda a vida. Coisas, não só coisas, não só o pecado. O cristão não é salvo somente da condenação do pecado. O cristão é salvo também, é retirado, é resgatado do contexto cultural. Então a salvação não é para alcançar somente a minha regeneração e me garantir uma vida eterna, mas a salvação é para me regenerar e fazer com que todos vejam Cristo em nós, a esperança eterna. Estão comigo aí? Estão acordados? Vocês estão aí sem mostrar a face, o rosto? Eu não vou cobrar para vocês mostrar o rosto. Mas quem está comigo, dá um joinha, curte aí, compartilha, se expressa. Se não estiver entendendo também, manda uma mensagem aí no chat, ou abra seu microfone, se expressa, você está numa aula. Ainda que outros alunos depois vão compartilhar dessa aula, ô glória, irmão Edson, aleluia, shalom. Então, então queridos, como o cristianismo deve funcionar, então, na sociedade? Estamos falando de cultura, de despertar da consciência. Como que o cristianismo, eu sou cristão, deve funcionar na sociedade, então? Hein? Não apenas como uma fé a ser praticada, longe do convívio com a sociedade, mas sim com uma ação do crer em meio à sociedade, permitindo que a nossa fé venha modelar nossas ações no mundo. Tem pessoas que dizem ser cristão, mas quando está no mundo, no meio do convívio da sociedade, ele é movido pelos fatos, pelos acontecimentos. Ele é mais moldado por aquele lugar do que ele começa a dar forma para aquele lugar. Olha Daniel, lá em Babilônia, os seus amigos, Anania, Misael e Azarias, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, que depois tiveram esse nome babilônico, que foram jogados ali na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões porque eles não se prostraram, não se renderam à cultura, ao domínio da cultura daquele lugar. Eles se manteram fiéis à cultura daquele reino que não era dessa terra, que era o reino do Senhor. Então, nós vemos que a vida interior deve modelar nossas ações no mundo. O que você crê no seu interior? Qual é a fé que você tem no teu interior? Ela tem que ser externizar, ela tem que ser externizar. Ela tem que virar crer, porque a fé é o substantivo abstrato. Você tem, não consigo ver, mas é real, e ela só pode existir quando eu tenho prática, quando eu tenho ação. Aí se torna o crer, que é verbo, ação. Estão entendendo? Olha o que a palavra do Senhor diz acerca de mim e de você, para que nós possamos despertar a consciência para nós, todo mundo. Ó, você é o sal da terra. Vós sois sal da terra, mas se o sal se tornar impuro, se o sal perder o seu sabor, o que vai restar para ele se ele não tiver sabor? Não presta mais para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que quer dizer essa palavra? Quando o sal, naquela época, em Israel, já não servia para nada, perdia o seu sabor, eles usavam o sal para jogar ali naquele lugar onde o povo tinha que caminhar, e aonde o sal caía na terra, não nascia mais nada. O que enxerga isso? Jesus falando para os discípulos: ó, vocês são sal, vocês têm que manter-se íntegros, porque se vocês perderem o sabor, onde vocês caírem, vocês não vão produzir vida, não vai nascer mais nada, vocês serão improdutivos, infrutíferos. Agora, se você manter o teu sabor, quem tiver contato com você vai ter sede da água da vida, que sou eu. Se você manter o teu sabor, o sal naquela época que tinha sabor, que servia para salgar, ele era usado para conservar carne.
ele era usado para conservar alimento, ele era usado até mesmo, desculpa aqui, mas é o contexto do tempo da época, ele era usado até para jogar em latrina, onde tinha fezes e tampava, antes de tampar com a terra, jogava o sal para que não contaminasse as outras terras. O sal servia até para isso. Olha o que eu e você representamos, desculpa assim, essa conjecturação que é real, mas eu e você representamos algo nessa terra para que a terra não entre em petrifação, para que a humanidade não apodreça. Esse sal tem que estar na terra. Imagina o que vai ser dessa terra quando a igreja for tirada daqui, quando vier a grande tribulação. Onde não tem a igreja, onde não tem o sal, não tem saúde, não tem conservação, não tem vida. Então Jesus está dizendo, onde você estiver, pessoas vão sentir ser conservada, aquele lugar vai ser conservado. Sabe, talvez você está num lugar e é poupado de tantas coisas porque você está ali. Sabe, você está tocando vida, você fala, mas eu sou tão novo convertido, eu não conheço nada do evangelho, mas eu sou cristão. Mas através das suas ações, as suas atitudes, pessoas vão ter sabor, vai sentir o tempero de querer e vai querer ser cristão. Então, veja bem, se eu pegar um pedaço hoje de uma picanha linda e você vier na minha casa, eu vou assar essa picanha, ó. Quer ver que daqui a pouco eu vou começar a dar joinha, hein? Eu vou assar essa picanha. E vou te convidar para comer essa picanha comigo. Só que se eu não colocar sal nessa carne, o que você vai sentir? Qual o sabor que você vai ter? Você vai ter o gosto da carne. Olha que revelação. Quando você pega uma pessoa que vem lá sem conhecer Jesus, ela tem o gosto dela mesma. Talvez um gosto amargo do pecado, um gosto de um homem ou uma mulher cheia de ira, de revolta, de pecado, de rancor, de ódio. E você é o sal, você vai tocar essa vida. O sal vai fazer com que essa vida possa manifestar verdadeiramente o sabor que ela tem. Tá entendendo? Já tem aquele sabor, só que você vai aguçar o sabor dessa vida quando você tocar essa vida. É como um alimento, você extrai o melhor desse alimento. É isso que Jesus quer que nós sejamos para essa sociedade, para essa cultura. Estão me entendendo? É forte isso quando você ler esse texto, quando você entende esse texto. E ele continuando para os discípulos, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não tem como esconder. Não tem como esconder uma cidade no monte, entendeu? A luz daquela cidade, naquele monte, vai iluminar. Todos que estão passando naquela estrada longe, buscando um lugar seguro, um refúgio, vai ver aquela luz. E diante de um mundo em trevas, de um mundo cheio de pecado, com uma cultura corrompida, com uma, com uma mentalidade, porque a consciência, o despertar da consciência, com uma consciência tão corrompida, você é a luz, você é o farol. Você está entendendo nosso papel como cristão, como igreja, queridos? E é assim que o cristianismo deve funcionar na sociedade. É desse jeito. É um novo milênio que nós entramos vendo que... Nós entramos não, né? O povo que entrou no milênio, né? Que entrou nesse milênio, os que enfrentaram os problemas também, como os pais da igreja no primeiro milênio, os monges medievais enfrentaram problemas culturais, né? E eles tiveram que construir uma cultura. A reforma que houve depois, os reformadores da visão cristã, o protestantismo que veio, tudo conflitando cultura. Sempre conflitando cultura, cosmovisões culturais, que eram contra a Bíblia, voltando aqui a explicar também. Não estou falando de você que tem uma cultura da sua cidade, que é uma cultura boa, cultura familiar, a cultura de um alimento. Estou falando de uma cultura que toca e escraviza e deturpa a consciência, porque essa matéria é o despertar da consciência. Então, nossa consciência tem que se despertar para o que Deus quer que nós venhamos viver, né? Então, olhando aí no contexto, construir uma cultura formada, nós temos que viver, então, construir uma cultura
formada por uma visão bíblica. Construir uma cultura formada pela visão bíblica. Aqueles homens que viveram no primeiro século, eles estavam construindo uma cultura dentro do contexto do quê? Da Bíblia. Eles não tinham outro, outro, outra ferramenta. Um monge naquela época, os pais da igreja, é o quê? Era a Bíblia. A regra de fé é a Bíblia. Não tinha como ir correr para outro lado. E hoje não se repete. O século XX foi a época da ideologia dos grandeísmos, né? O homem ideólogos nutria a visão de criar uma sociedade ideal. O que eu quero tratar disso aqui? Estamos dentro do contexto aí, presta atenção. Então, nós vemos aí que no século XXI foi a ideia dos ismos. Por que ismos? Porque existiu o comunismo, o socialismo, o nazismo, o liberalismo, né? E tudo isso dentro do cientismo, né? Tudo dentro de uma linguagem científica. Agora, veja bem, o que é ismo? Ah, pastor, mas professor, nós também somos do cristianismo. A palavra ismo é sistema. Então, quando eu falo socialismo, é um sistema social. Comunismo é um sistema em comum, né? Para entendermos, né? Liberalismo é um sistema de ser liberal. Agora, o homem sempre quis nutrir, criar uma sociedade ideal. Isso foi coisa gerada da alma do homem. Por quê? Porque desde que o homem se divorciou da Bíblia, desde que o homem se divorciou do contexto teocêntrico, que Deus deixou de ser o centro, desde que o homem lá atrás, quando pediram para Samuel um rei, para ser como os outros povos da terra, todo ismo começou a entrar dentro do contexto cultural do ser humano. Todo sistema onde o homem sempre quis construir, né, uma ideologia, nutrir uma visão com algum esquema, um esquema utópico. O que é um esquema utópico? A utopia, né? O que é uma utopia? É um caráter fruto de uma imaginação que o homem fantasia aquilo, tem a ideia daquilo, e aquilo se torna um quimérico. Quimérico, para quem não sabe, é uma imaginação, fruto da imaginação. Estou falando coisa científica, que eu falei que isso ia entrar, ciência também. Está dentro do homem, dentro da natureza, soma dele, que é a mente, a alma, né? E ele vai formando isso dentro dele, e vai somando isso dentro dele, e ele coloca, externiza. Olha, para dar certo agora, né? O sistema agora é nós construirmos um socialismo. E o que ainda se mantém ainda é essa pós-modernidade ainda vem caminhando. O pós-modernismo ainda, né, que está aí se mantendo um pouquinho, mas ainda assim, o que é o pós-modernismo? Para você entender que ainda é obsoleto, né? Que ainda vai se torna obsoleto. Por quê? O pós-modernismo, ele diz que você pode acreditar em qualquer verdade, que não existe uma verdade com significado objetivo. Somos livres para crer no que queremos. Você consegue ter uma verdade absoluta? Você consegue ter uma fé, ainda que a ciência fala não, porque nós não cremos, porque a fé não tem uma razão para. Como assim? Então, como eu posso aceitar esse ismo se eu posso crer em algo que é obsoleto, que uma hora existe e não é permanente? Isso não tem lógica. Então, eu estou tratando de coisa aqui com vocês que, se eu fosse desprender tempo e entrar em todos esses viés de mudança, porque nós falamos lá atrás, no slide lá atrás, que o conflito da verdade absoluta é com essas mudanças tecnológicas que nós estamos vendo, que não é mal, é até bom, porque eu só estou alcançando você porque é da tecnologia agora, mas tem escravizando em muitas outras áreas. Porém, deve-se entender que estas verdades não são permanentes. Essas ideologias, esses sistemas não são permanentes, né? E quando eu olho no passado também,
dentro do contexto bíblico, no passado Deus levou, olha aqui, em Atos, olha o que em Atos diz. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar se arrependam. Então, o tempo da ignorância não é permanente. Existe um tempo da ignorância. O tempo de ignorância, ela acaba quando nós entramos em conhecer a verdade, em conhecer a verdade de Deus para a nossa vida, que conflita com essa cultura. A palavra de Deus diz, Jesus disse, e conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Olha aí, a verdade vos libertará. Então, para despertar da consciência, nós vamos tratar aqui, estou falando com você, vai ter mais 2 aulas, eu estou desenvolvendo essa série de mensagem para essas aulas, vai ser mais 2 aulas. Nós vamos entender como que o conhecimento, né, o domínio de uma cultura, de uma nação, nós falamos até numa aula passada aí sobre a conquista que Alexandre o Grande teve fazendo seu helenismo dentro ali do conquisto grego, né? Na época do conquisto da Grécia, o grego conquistando naquela época depois depois da Revolução dos Macabeus, veio a conquista da Grécia e a língua falada era o grego, porque o helenismo que foi colocado, ele helenizou todo mundo, trazendo a cultura grega para aquele lugar, para onde ele chegava, até mesmo tradução do hebraico para o grego com a Septuaginta. Então, quando a educação ela governa, a educação, quando ela toma um lugar, ela governa. Então, você quer governar um lugar, é através do conhecimento. O conhecimento governa. E quando Jesus fala nesse contexto para os religiosos, ó, João 8:32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, se tornou até um jargão aí no meio político, se fosse real mesmo. Eu queria que tivesse sido real mesmo esse contexto para todos ali, né? A verdade vos libertará, né? Libertará aqui, libertar primeiramente aqui, né? E Jesus diz lá em João 14:6, o que Jesus diz? João 14:6. João 14:6, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, nós estamos já indo para o término aqui, né? Eu quero que nós fazermos aqui algumas conclusões. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nessa matéria, nós estamos tratando de despertar da consciência. Tudo que eu falei agora para para você construir aí, dentro da sua visão, da sua cosmovisão, que tudo que você enxerga, tudo que você vê sendo colocado diante da sua vida através do smartphone, através da sua TV, através do que você acessa, os streamings que você tem em sua casa, né, as redes sociais que você acessa, tudo que você vê não é em vão. Está formando uma mentalidade e uma consciência. E o que nos controla e os que nos domina começa o que? Na mente, formação. E você começa a externar aquilo. E aquilo começa a criar uma cultura. Então, hoje, essa aula é para nós entendermos que quando eu sou liberto pelo Evangelho e pelo conhecimento da palavra, como isso é possível? Conhecendo e investigando as Escrituras e vendo certamente como eu devo andar. Hoje vocês estão tendo essa aula para despertar a consciência. Por quê?
para você adentrar dentro das matérias que essa plataforma Aljava oferece, para você começar daí conhecer os rudimentos cristãos, né, as doutrinas do cristianismo, os fundamentos do cristianismo. Você que já é inscrito, você que já é aluno, você vai ver tudo isso. Você vai entender como eu ter uma autoridade espiritual, como eu ter e vencer uma batalha espiritual, como eu me portar diante do cenário político, religioso, até quando eu tenho que me envolver dentro do contexto do sistema mundo, quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não se embarace com as coisas dessa terra, até que ponto eu tenho que me envolver? Então, nós vamos levar você a entender essas questões. Espero que até aqui você tenha absorvido alguma coisa, entendendo as ameaças que estamos vivendo no contexto cultural, da cosmovisão cultural mundana, né? Uma cosmovisão onde nós não temos como, melhor dizer, desmanchar o que está feito, mas podemos mudar o que está por vir, com a nossa postura como cristão e como portadores do evangelho do reino. Então, eu quero agradecer a sua presença, deixo aqui a oportunidade também de você aí abrir o seu microfone, querer falar alguma coisa, deixar escrito alguma coisa, para nós já aí darmos término desta aula. Agradeço você que está aí, obrigado aí o pastor William que está assistindo também, deu um jeito de assistir esse momento, eu sei que ele deve estar indo para o trabalho, já chegou no trabalho, então obrigado, essa aula vai ficar salva ali na nossa plataforma no YouTube. Você ainda que não é inscrito, novamente eu peço, inscreva-se, assina ali o sininho para receber notificações de mais materiais que estaremos disponibilizando, ok? Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos então encerrar? Depois também vocês que estão ali na plataforma do WhatsApp, pode tirar dúvidas ali nos chamando. Nós podemos explicar, se ficar uma dúvida sobre essa aula. Que Deus vos abençoe. Logo mais, nós estaremos disponibilizando a próxima aula, falando sobre o despertar da consciência. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Devemos ter a metanoia, mudança de mente, nos arrependermos e ser aquilo que o mundo está precisando ver, o sal e a luz. Deus abençoe a todos. E até a próxima aula.